de aposentadoria, agora 9h14. Eu, quando eu me aposentar, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, uns 2 dias antes. É uma aposentadoria boa, Por falar né? nisso, a gente fez o bolão da última Mega Sena, 300 milhões. E olha, quer saber? Não ganhamos. Deu pra ver. Estamos todos aqui ainda. Ô, Alex. Oi, querido. O Marquinhos, que trabalha comigo, né, o meu motorista, ele fala o seguinte: se o senhor ganhar, ele me chama de senhor, eu acho engraçado, ele é mais velho que eu, mas me chama de senhor, ele tem cabelo branco, meu cabelo é preto, pintado. mas ele falou assim: se você ganhar na Mega Sena, vão ser, eu tenho certeza que pelo menos uns 3 meses no Brasil Central, você ainda vai ficar para organizar mais alguma coisa. Um abraço, gente, bom dia para vocês aí, bom trabalho. Uma semana abençoada a todos. Amém. Bom dia, bom dia. 9h15, então é isso. Você já está preparando aí a sua aposentadoria? Eu acho que talvez não, porque se você... Tá, Marquinhos? Que exemplo! Eu não estou. Bem. Olha, mas eu falo isso baseando, sabe no quê? No relatório da consultoria Natixis. É isso, Zé Mário? Natixis, que coloca o Brasil como o segundo pior lugar para se aposentar em ranking mundial de 44 países, ficando na frente apenas da Índia. Para a gente melhorar esse cenário, nós trouxemos o educador financeiro José Mário Carvalho dos Santos para falar e dar dicas sobre como se preparar, né, para ter uma boa qualidade de vida durante a aposentadoria. Sua missão hoje é grande aqui, hein, Zé Mário? Bom dia. Bom dia, Débora, Alex. Bom dia a você, claro, que está conosco. É complicado. Esses resultados nos botam para baixo, né? Porque a gente está vendo que realmente nós temos problemas estruturais no Brasil de difícil solução. Esse é um deles. Ô, Zé Mário, diante desses dados, esse relatório, né, temos muito aí a aprender sobre esse planejamento por aposentadoria aqui no Brasil, né? Como a gente acabou de acompanhar esses números aí. Por onde, então, começar? Em termos de aposentadoria? Sim. Cedo, o mais cedo possível. Porque no sistema de aposentadoria que nós temos no Brasil, não é propriamente o foco do nosso programa hoje, mas é preciso dizer isso para as pessoas entenderem de onde começa tudo, né? Quando nós falamos em aposentadoria pelo sistema público, o INSS, a aposentadoria aquela que o governo, entre aspas, paga, na verdade somos nós que pagamos para nós mesmos, né? Começa da seguinte forma: nós temos 2 sistemas reconhecidos no mundo de aposentadoria pública. Um é de acumulação e o outro é de repartição. O sistema de acumulação é aquele em que você, trabalhador, tem o desconto na sua folha de pagamento da parcela de previdência, provavelmente o seu empregador contribui com mais um pouco para cada empregado, cada funcionário que ele tem. Dessa massa de recursos, uma parte é retirada para a administração do sistema e a maior fração disso é destinada para uma conta vinculada à sua aposentadoria, identificada, seja com seu CPF, com o seu RG, algo assim. Então, nós temos o seguinte: no sistema de acumulação, você contribui para você, tirando alguns custos que o sistema precisa para funcionar. O sistema brasileiro, que é o de repartição, quem está trabalhando hoje está pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Você não está acumulando para você. Isso é um perigo, porque com o aumento da longevidade da população, as pessoas vivem mais. Então, o governo precisa se movimentar para tentar ajustar isso. Então, o que nós temos visto nos últimos anos? O período de trabalho necessário, trabalho, entenda-se, contribuição. O período de trabalho e contribuição necessário para você, Alex, se aposentar, vai ser maior, porque você, tecnicamente, vai viver mais. Nós estamos tendo uma longevidade maior. E aí começam os problemas, né? Porque estamos tendo famílias cada vez com menos filhos, consequentemente, no futuro, teremos menos contribuintes. Todas as atividades estão partindo para a automação, algo que interfere diretamente na aposentadoria, e ninguém fala disso. O robô não recolhe INSS. E o robô tira uma vaga de alguém, ou até mais do que uma.
E aí o que acontece? O governo, que é quem gere todos esses recursos, está com um problema, porque ele está recebendo proporcionalmente cada vez menos, tendo que atender um número maior de pessoas cada vez mais. É um problema seríssimo, eu já andei discutindo com alguns colegas com relação a isso, onde é que mora a solução disso. Eu entendo, particularmente, que deva ser a partir do momento da substituição do sistema. Claro que isso aí não vai poder ser feito de uma hora para outra, de ontem para hoje, mas assim, nós vamos ter que encontrar uma forma de que cada um tenha a sua conta vinculada de aposentadoria e quando parar de trabalhar, você vai se virar com aquilo. Não vai depender mais do governo te pagando alguma coisa. Até porque decisões governamentais, nós sabemos que elas podem acontecer a qualquer momento. E mudar todo o cenário. O cenário, né? Eu tenho um exemplo, na minha família tem um exemplo clássico. Uma pessoa recolhia sobre 20 salários mínimos, o INSS, que era o teto da época. A partir de um determinado momento, esse teto passou a ser de 10 salários mínimos. Então, tudo aquilo que ele recolheu, eu já estava quase na hora de se aposentar, tudo aquilo que ele recolheu sobre 20, ele perdeu. Metade, mais ou menos, ele perdeu. E quando se aposentou, passou a ganhar o equivalente a 5 salários mínimos. E quando faleceu, ele estava ganhando 5,4 salários mínimos. Então, é uma balbúrdia, sabe? E é por isso que o alerta hoje para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, é o seguinte: você tem que começar a se preocupar com isso, principalmente se você for jovem. Olha, Alex, 9h21, nosso WhatsApp 32017720 já está ativo para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento sobre a aposentadoria. Você já está preparando aí a sua aposentadoria? Tem dúvidas? Como começar? Aonde investir? Como fazer para poder ter uma aposentadoria segura, né, não correr tantos riscos? Quem está aqui com a gente é o educador financeiro José Mário Carvalho dos Santos. Então, manda a sua participação lá no nosso canal do YouTube também. A nossa sala virtual já está aberta, TV Brasil Central ao vivo. Participe aqui com a gente, né, Alex? Exatamente, gente. Não deixe de mandar a sua pergunta também. Lembrando que você pode participar através das nossas redes sociais, o @TV Brasil Central. Mande também para a Débora, se quiser, diretamente, Débora, @Débora Cida com S, e o meu, Alex Atanasius, né, no plural, BR. Não deixe de participar. Olha, Alex, é preocupante a gente olhar um ranking desse, ver que estamos em segundo lugar. Você pensa, caraca, né? Mas Débora, pior. Eu não queria ter começado o programa dessa forma. Pois mas deu uma é um alerta aí. que precisa ser feito. Talvez a gente perca a oportunidade durante o programa de falar sobre isso. Então, esse alerta inicial... A gente precisa falar. Comece. Zé Mário, e a culpa disso? É da população? É do povo? É do governo? Quem é responsável para que nós estejamos nessa posição, nesse ranking? Que, na verdade, a população também culpa muito o governo, mas às vezes não é. Não, eu discordo dessa poder visão. Público. Seja qual o governo for, seja que tipo de tendência política esteja no comando naquele momento. Eu, particularmente, acho que o grande problema que nós temos no Brasil é esse estrutural, é esse início de saber qual é o formato que nós vamos utilizar. Nós temos o formato de repartição. Então, o que o sujeito recolhe não é para ele, é para quem já está aposentado, né? Isso vem muito daquela ideia que o brasileiro mais básico, o pessoal mais humilde, pensa o seguinte: o governo tem que cuidar de mim. Não, o governo não tem que cuidar de você, o governo tem que trabalhar direito, para que haja bem-estar para a população. Ponto. Se ele fizer isso, está ótimo. Então, nós precisamos abandonar esse tipo de mentalidade. Não vou me preocupar porque o governo está se preocupando comigo. E aí nós vemos casos, todos nós, você, o Alex, eu, o nosso telespectador, todos conhecem pelo menos um caso de idoso passando problema sério que recolheu, contribuiu a vida inteira e quando chegou na velhice não tem condições nem de adquirir os remédios que ele precisa ter para se manter vivo. É um problema muito sério. Ô Zé Mário, a gente percebe também que tem muita gente hoje aí com a questão, que é um ditado popular, com a corda no pescoço, né? Muito endividado, gente que diz que está vendendo almoço para comer na janta, outro jargão popular. Mas pensar em aposentadoria, ô Zé Mário, é para quem está tranquilo ou financeiramente ou não é isso? A aposentadoria fora do sistema público é para quem está muito bem equilibrado, porque exige uma disciplina que eu vou dizer para vocês aqui, a quase totalidade dos brasileiros não tem. Até empresários, gente que
visualmente tem recursos, né, e que tem uma empresa, o cara está cheio de imóveis, tal e coisa, mas você não sabe, às vezes tudo aquilo está alavancado em banco, não é dele, é do banco, né? Canso de ver isso. Agora, num país com praticamente zero de educação financeira, de conhecimento sobre esse assunto, realmente não dá para pensar em... vou começar agora a aplicar em aposentadoria. De que forma? Aí o sujeito já não sabe, parou ali, ele está com a vontade. Né? Então, o recado que eu dou hoje é o seguinte: tudo que você for fazer na sua vida, você, por favor, primeiro tenha que tentar entender o que é aquilo, porque você corre o risco de inviabilizar décadas, no caso da previdência privada, que é aquela que se faz complementar. Você pode inviabilizar décadas de sofrimento, porque você vai ter que separar uma parte do seu salário, uma parte do seu recurso, para compor a sua aposentadoria. Então, você que recolheu 20, 25 anos, vai ver que foi um péssimo negócio. E aí, como é que faz depois disso? Não tem como voltar atrás? Não tem como voltar atrás, não tem conserto. Olha, 9h26, Zé Mário. Na pesquisa, os melhores lugares para se aposentar são Noruega, Suíça, Islândia e Austrália. O que significa um bom lugar para se aposentar? Vou querer ir para esses lugares aí, então. Olha, eu vou contar uma historinha para vocês aqui. O meu filho mais novo voltou da Noruega semana passada. Ele tinha ficado fazendo um treinamento na empresa que ele trabalha lá. Ele disse, esse é um outro planeta, é um outro... Ele disse, cara, eu não consigo te dizer o que é a Noruega. Nós não temos como imaginar o que é um país como a Noruega organizado. O que pode estar acontecendo com esses países que são topíssimos, né, de primeira linha? Suíça, Noruega, Austrália, enfim. Mas talvez o sistema é diferente. Eu sei que parece que na Austrália, com quase 100% de certeza, eu posso afirmar para vocês que o sistema não é o nosso. Não é o de repartição, é o de acumulação. Né? Eu entendo que essa poderia ser uma tentativa de se melhorar esse sistema, se melhorar esse assunto global que nós temos, que é a aposentadoria. E nós precisamos melhorar inicialmente a aposentadoria, aquela provida pelo governo, que é essa do INSS, né? Antes de começar a falar em reforço, recomposição, complementação de aposentadoria. Porque se você trabalha a vida inteira, recolhe, e depois na velhice você tem uma velhice à beira da miséria, é muito complicado. Eu queria então aproveitar, já que você entrou nessa questão, justamente para falar sobre a questão de complementação da aposentadoria. Fala-se muito, né, da aposentadoria privada, e vários bancos oferecem aí vários planos nesse sentido. Certo. Então, eu queria saber de você, José Mário, se você concorda ou seria, né, uma boa forma de complementar a renda diante, né, dessas questões que a aposentadoria realmente aí oferecida hoje pelo governo não é, né, tão vantajosa. Sim. Bom, hoje nós temos aquilo que se chama de aposentadoria complementar, nós temos dois modelos. O foco do programa não é esse, então nós não vamos nos aprofundar muito nisso. Mas nós temos o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, que é um pouco mais básico, voltado inclusive para quem declara imposto de renda no formulário resumido aquele, né? E o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que é para quem faz no sistema completo do imposto de renda. Eles têm algumas diferenças estruturais entre eles, mas o grande problema que eu vejo neles é o mesmo. Você não tem comando sobre o que você colocou na mão da seguradora para ela aplicar. Aqui cabe também um aviso para o nosso telespectador, é o seguinte: o seu gerente de banco vai te oferecer um plano de previdência complementar. Não é o banco que vai administrar, tá? É uma seguradora. Pode ser ligado àquele banco, pode fazer parte do grupo econômico do banco, mas não é o banco. Então, você não tem nenhuma garantia daquelas dadas pelo banco de que aquilo vai funcionar. É uma seguradora. Então, eu posso ir direto na seguradora? Pode. Mas corre o risco de perder? Não, eu assim, não tenho notícia de ter havido isso. O que existe é possivelmente uma má gestão. E esse talvez até nem seja o maior problema, Débora. Quer ver um outro? Vamos imaginar o seguinte, aqui está Antônio ganha R$10.000 por mês. Ele entende que, feitas as contas lá no orçamento dele, ele consegue destinar R$1.000 por mês para sua aposentadoria complementar. Então, ele começa
autoriza o banco a debitar na conta dele, que é um comodismo que eu não faço, não concordo, mas enfim, a maioria dos brasileiros faz. Tá, eu não quero me mexer com isso. Você vai lá e debita e transfere. E o banco começa a fazer essa transferência. Passados 5, 6 anos, acontece um problema de saúde na família. Ele já está lá com 100 mil reais, já com os rendimentos, praticamente 90, 100 mil reais, acumulados. Acontece um problema de saúde na família. Ele precisa daquele dinheiro para resolver. Não pode sacar. Estranho. A destinação é para aposentadoria, lembrem disso. Então, quando se diz assim, eu quero fazer uma aposentadoria complementar, você tem que estar muito seguro da decisão que você está tomando. Não é um investimento que você pode resgatar a qualquer momento. Existem casos em que até o resgate é permitido, mas você vai pagar um deságio absurdo. Já ouvi falar de 40%. Ah, você tem 100 mil aqui, precisa urgentemente do dinheiro. Quando a seguradora concorda em você sacar antecipadamente esse dinheiro, você não vai sacar os 100, vai sacar 60. 40 ficou para trás a título de multa. Por isso que eu digo, a gente entra no banco, tudo é festa, o gerente vem, um cafezinho, então, temos um produto sensacional para você. Se você se deixar levar pela conversa dele, você pode estar entrando num terreno extremamente perigoso e pantanoso. Zé, olha só, quem se interessou, né, precisa se aposentar, não começou lá na juventude, não começou cedo, está ali como eu na faixa já quase dos 50, ainda dá tempo? Dá. Qual o primeiro passo? O que tem que ser feito? O primeiro passo é assim, tomar pé da sua situação financeira, porque não adianta nada eu agora me assustar com o que o programa está dizendo. Eu estou ouvindo o programa, nossa, agora me assustei, vou começar a fazer uma reserva para mim, para minha aposentadoria. Você primeiro precisa sanear a sua vida financeira, entender se você pode realmente fazer esse fundo, constituir esse fundo, se isso não vai fazer falta no seu dia a dia, você vai precisar fazer ajustes aqui, né, para conseguir fazer essa composição. Não entregue isso para gerente de banco administrar. Ah, pois é, eu sei, mas eu não entendo nada, é muito caro. Contrate uma consultoria dessas financeiras, não é o meu caso, mas é de investimento, né? Tem várias aí pelo Brasil que são birôs, escritórios que fazem só investimento e trabalham com uma remuneração também variável com o ganho que eles te dão. Se ganhar pouco, eles ganham pouco. Se ganhar muito para você, eles ganham mais. Isso está em contrato. Você pode começar por isso, né? Com a vantagem de que, sendo um programa desse tipo, qualquer tipo de interferência que ocorrer na sua vida, um imprevisto, algo assim, você tem a condição de ir lá e sacar esse dinheiro para cobrir uma necessidade bem mais urgente, que seja até de vida, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, não estou gostando disso porque o rendimento está sendo pequeno. Você pode mover para outro. Na previdência privada você não pode. Você tem que ir atrás do que a seguradora está fazendo e você não interfere nela. Bom, você me nomeou para fazer isso, agora eu vou fazer. Então, volta ao recado. Tente se informar o máximo possível sobre aquilo que você vai fazer, mas se informe antes, não depois de assinar o contrato ou o documento. Você tem que estar consciente, seguro de que está tomando a melhor decisão. Tá certo, 9h33. Queríamos agradecer imensamente a presença do José Mário Carvalho dos Santos, aqui esclarecendo para nós, né, trazendo aí vários esclarecimentos sobre um assunto tão importante que é esse momento da nossa vida, quando vamos precisar realmente nos aposentar, ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida. José Mário, obrigado pela presença. Alex, vou só interromper antes de você falar tchau, José Mário, claro. É porque acabou de chegar uma pergunta certo. de uma telespectadora, e eu acho que é importante a gente, de um telespectador, desculpe, e acho importante a gente poder destacar, né, esse questionamento. O José Maria, Zé Mário, obrigada, Zé Maria, um grande abraço para você. Ele diz que morou 17 anos nos Estados Unidos e a preocupação dele sempre foi como que ele ia fazer para poder aposentar. Ele era ilegal, ficou por 13 anos pagando prestação de imóveis aqui no Brasil. Quando ele voltou para o Brasil em 2011, ele construiu um prédio com 7 casas germinadas, ele mora em cima e aluga, junto com a esposa, esses imóveis.
A pergunta dele é isso. Isso é um investimento para a aposentadoria? Ele precisa fazer mais alguma coisa? Ou esses imóveis já garantem uma boa aposentadoria para ele? Bom, José Maria, quase meu xará, né? Quem vai dizer se é o suficiente é você, né? Você tem que analisar o ganho que você está tendo, o rendimento que você está tendo de aluguel e saber se isso compõe. O ideal seria você pegar esse aluguel e ainda separar uma parte dele para fazer um investimento financeiro, para ter uma liquidez melhor. Uma emergência, se está com o seu investimento todo feito em imóveis, você vai demorar para conseguir vender um deles, com a desvantagem de que na urgência você vai perder dinheiro, você vai ter que oferecer barato. Então, eu tenho lá uma massa de recursos que eu recebo a título de aluguel. É o suficiente? É. Então eu vou tirar uma parte. Essa parte cada um tem que dizer qual é, até onde vai a sua dor, como se diz. Essa parte eu vou fazer um investimento de liquidez imediata, aí vou sim, um investimento financeiro, letra do tesouro, vou para um CDB, um RDB, seja lá o que for, cadeirante de poupança, o que quiser, que for da sua preferência. Sempre de olho no seguinte, aconteceu qualquer coisa, eu posso ir lá no banco e tirar. Porque imobilizar tudo é muito bonito, é muito bom, tem vários imóveis alugados, enquanto a economia está funcionando direitinho, você recebe os aluguéis. Quando começa a dar aquele solavanco, atrasa e aí o seu nível de vida começa a cair, sua preocupação aumenta, qualidade de vida cai. Tá certo, Zé Mário. 9h36, muito obrigada pela sua participação. A gente, então, vai para o intervalo, não é isso, Alex? Rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco tem informação com o Gil Bonfim e muito esporte com Beatriz Bona. Não saia daí.